Tudo bem, pessoal? Vamos a mais uma aula de matemática. O tema da nossa aula de hoje é métodos para obtenção da matriz inversa. Nós sabemos que apenas algumas matrizes quadradas admitem inversa, e a inversa de uma matriz A é denotada por A na menos 1. Além disso, nós sabemos que A vezes A na menos 1 é igual à identidade, ou seja, uma matriz multiplicada pela sua inversa é igual à identidade. Como eu falei, apenas algumas matrizes admitem inversa. Quais são elas? Aquelas matrizes quadradas cujo determinante é diferente de zero. Ou seja, uma matriz A é inversível se e somente se o seu determinante é diferente de zero. Para isso, vejamos cálculo da inversa de uma matriz de ordem n. Então, seja A uma matriz quadrada de ordem n. A matriz adjunta de A é a matriz transposta da matriz dos cofatores. E a matriz adjunta é denotada por adjunta de A igual a C transposta. Então, para calcular a matriz adjunta de A, nós precisamos primeiro calcular a matriz dos cofatores de A. Para calcular a matriz dos cofatores, nós devemos calcular o cofator de cada elemento da matriz A. Vejamos isso num exemplo. Tomemos a matriz A igual a 3, 1, 0, 5, 2, menos 1, 4, 1 e menos 3. Lembrando, como é que a gente calcula o cofator de um elemento? Circula o elemento, exclui a linha e a coluna desse elemento e calcula o determinante da matriz obtida. Esse determinante é chamado de menor complementar. O cofator vai ser igual ao menor complementar se a soma da linha com a coluna do elemento for par. E vai ser igual a menos o menor complementar se a soma da linha com a coluna for ímpar. Vamos lá. Maneiro, hein? É só isso? Essa matéria é bem legal. Vamos resolver esse problema. Então, o cofator do elemento 1, 1. Primeiro circulamos o elemento 1, 1. Agora exclui a linha do elemento e a coluna do elemento. E calculamos o determinante da matriz restante. Então, o cofator de 1, 1 é igual ao menor complementar de 1, 1. Por quê? Porque a soma da linha com a coluna, ou seja, 1 mais 1 é 2, é par. Então, o cofator é exatamente igual ao menor complementar. Nós teremos, então, um determinante de 2 menos 1, 1 menos 3, que é igual a menos 5. Cofator do elemento 1, 2. Circula o elemento 1, 2. Exclui a linha e a coluna do elemento. E calcula o determinante da matriz obtida. Cofator de 1, 2 é igual a menos o menor complementar de 1, 2, já que 1 mais 2 é 3, que é ímpar. Então, temos menos o determinante de 5 menos 1, 4 menos 3, que é igual a 11. Agora, cofator de 1, 3, circula o elemento, exclui a linha e a coluna do elemento. De novo, calcula o determinante. Cofator de 1, 3 é igual ao menor complementar de 1, 3, porque 1 mais 3 é 4, que é par. Então, fica determinante de 5, 2, 4, 1, que é igual a menos 3. Só lembrando, esses determinantes que nós estamos calculando, determinantes de matrizes de ordem 2, é simplesmente o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Continuando, cofator do elemento 2, 1. Circula o elemento, exclui a linha e a coluna. Então, cofator de 2, 1 é igual a menos o menor complementar de 2, 1, já que 2 mais 1 é 3, é ímpar. Vai ser, então, menos o determinante de 1, 0, 1, menos 3, que é igual a 3. Agora, cofator de 2, 2. Circula o elemento, exclui a linha e a coluna. Então, cofator de 2, 2 é igual ao menor complementar de 2, 2, porque 2 mais 2 é 4, que é par. Então, temos o determinante de 3, 0, 4 menos 3, que é igual a menos 9. Cofator do elemento 2, 3. Circula o elemento, exclui a linha e a coluna. Então fica cofator de 2, 3 igual a menos menor complementar de 2, 3. 2 mais 3, 5 é ímpar. Então é menos determinante de 3, 1, 4, 1, que é igual a 1. Depois, cofator de 3, 1. Circula o elemento, exclui a linha e a coluna. Então cofator de 3, 1 é igual ao menor complementar de 3, 1. 3 mais 1 é 4, é par. Então, determinante de 1, 0, 2, menos 1, que é igual a menos 1. Depois, cofator de 3, 2. Circula o elemento, exclui a linha e a coluna. Então, cofator de 3, 2 é igual a menos o menor complementar de 3, 2,
já que 3 mais 2 é 5, é ímpar. Então, menos determinante de 3, 0, 5 menos 1, que é igual a 3. E, por fim, cofator de 3, 3, circula o elemento 3, 3, exclui a linha e a coluna do elemento. Calcula o determinante restante. Cofator de 3, 3 é igual ao menor complementar de 3, 3. 3 mais 3 é 6, é par. Então, determinante de 3, 1, 5, 2, que é igual a 1. Ok, agora nós já calculamos o cofator de cada elemento daquela matriz. Portanto, nós podemos montar agora a matriz dos cofatores de A. Qual é a matriz dos cofatores de A? É a matriz C igual a menos 5, 11, menos 3, 3, menos 9, 1. Menos 1, 3 e 1. Muito bem, como que nós definimos a matriz adjunta de A? A matriz adjunta de A é a matriz transposta da matriz dos cofatores. Ali está a matriz dos cofatores. Vocês lembram como é que é a transposta? A matriz transposta é simplesmente trocar linha por coluna. A primeira linha passa a ser a primeira coluna, a segunda linha a segunda coluna e a terceira linha a terceira coluna. Como que fica a adjunta de A? A adjunta de A vai ser menos 5, 3, menos 1, 11, menos 9 e 3, menos 3, 1 e 1. Muito bem. Mas meu objetivo é chegar na inversa da matriz A. Eu tenho a adjunta. Então, vamos ver um teorema que liga a matriz adjunta com a matriz inversa. Seja A uma matriz quadrada de ordem n, tal que determinante de A é diferente de zero. Então, a inversa de A na menos 1, é igual a 1 sobre o determinante de A vezes a matriz adjunta de A. Então, calculada a matriz adjunta de A, para chegar na inversa é fácil. Basta dividir todos os elementos da matriz adjunta pelo determinante da matriz A. Então vejam por que tem aquela condição do determinante de A ser diferente de zero. Porque eu tenho 1 sobre determinante de A vezes a matriz adjunta. Lembrem que divisão por zero não existe. E o determinante de A está no denominador. Por isso ele deve ser diferente de zero. Então vamos calcular agora a inversa dessa matriz A. Para isso a gente vai primeiro calcular o determinante dela. Lembram do determinante de uma matriz 3 por 3? A gente aplica a regra de Sarros, que é copiar as duas primeiras colunas ao lado e montar dois parentes, um menos o outro. No primeiro, nós colocamos o produto dos elementos na direção da diagonal principal. E no segundo, colocamos o produto dos elementos na direção da diagonal secundária. Vamos ao cálculo. 3 vezes 2 vezes menos 3, menos 18. 1 vezes menos 1 vezes 4, menos 4. 0 vezes 5 vezes 1, 0. Agora, na direção da diagonal secundária. 0 vezes 2 vezes 4, 0. 3 vezes menos 1 vezes 1, menos 3. 1 vezes 5 vezes menos 3, menos 15. Resolvendo isso, temos que o determinante é menos 4. Como nós já temos a matriz adjunta de A, basta colocar naquela formulazinha. Então, a inversa de A vai ser 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta de A. Como fica? 1 sobre menos 4 vezes essa matriz aqui que é a adjunta de A. Então, multiplicação de um número por uma matriz. Esse número, ele vai multiplicar cada elemento da minha matriz. Então, 1 sobre menos 4 vezes toda a matriz vai me dar como resultado 5 quartos, menos 3 quartos, 1 quarto, menos 11 quartos, 9 quartos, menos 3 quartos, mais 3 quartos, menos 1 quarto e menos 1 quarto. O que eu fiz aqui foi multiplicar 1 sobre menos 4 por cada elemento da minha matriz adjunta de A, que é essa matriz aqui. Então, essa matriz obtida é a matriz inversa de A. É possível também fazer um cálculo para verificar se está correto, ou seja, tirar a prova real. Para tirar a prova real, basta multiplicar a matriz A pela matriz inversa de A. O resultado tem que dar a matriz de identidade. Lembra qual é a matriz de identidade? A matriz de identidade é aquela que tem todos os elementos da diagonal principal iguais a 1 e os restantes iguais a 0. Vamos agora a um exercício. Verifique quais matrizes são inversíveis e calcule a sua inversa, caso exista. Letra A. Eu quero a matriz A igual a 3, 2, 1, 5, menos 7, 0, 6, menos 1 e menos 2. Então, primeiro vamos verificar se essa matriz A admite uma inversa. Como é que a gente sabe se uma matriz é ou não inversível? Aquela primeira condição que nós vimos no início da aula. Uma matriz quadrada, ela vai ser inversível se o seu determinante for diferente de zero. Então, vamos calcular o determinante da matriz A.
Como é uma matriz 3 por 3, vamos aplicar a regra de Sarros, repetindo as duas primeiras colunas e montando os dois parentes. No primeiro, vai o produto dos elementos na direção da diagonal principal e no segundo, o produto dos elementos na direção da diagonal secundária. Vamos lá. 3 vezes menos 7 vezes menos 2, 42. 2 vezes 0 vezes 6, 0. 1 vezes 5 vezes menos 1, menos 5. Agora, na direção da diagonal secundária. 1 vezes menos 7 vezes 6, menos 42. 3 vezes 0 vezes menos 1, 0. 2 vezes 5 vezes menos 2, menos 20. Calculando, teremos que o determinante é igual a 99. Logo, a matriz é inversível, pois o seu determinante é diferente de zero. Então, para calcular a inversa dela, podemos agora calcular a matriz adjunta de A. Vamos lá. Pega a matriz A. Então, a gente vai precisar calcular o cofator de cada elemento da matriz A. Então, cofator do elemento 1, 1. Circula o elemento 1, 1, exclui a linha e a coluna dele. Então, cofator de 1, 1 é igual ao menor complementar de 1, 1. 1 mais 1 é par. Então, vai ser igual ao determinante de menos 7, 0, menos 1, menos 2. Isso é igual a 14. Cofator do elemento 1, 2. Circula o elemento, exclui a linha e a coluna dele. Então, cofator de 1, 2 é igual a menos o menor complementar de 1, 2. Já que 1 mais 2 é 3, é ímpar. Então, teremos menos determinante de 5, 0, 6, menos 2, que é igual a 10. Cofator de 1, 3. Circula o elemento, exclui a linha e a coluna. Então, cofator de 1, 3 é igual a menor complementar de 1, 3. 1 mais 3 é 4, que é par. Então, vai ser determinante de 5 menos 7, 6 menos 1, que é igual a 37. Cofator do elemento 2, 1. Marca ele, exclui a linha e a coluna. Então, cofator de 2, 1 é igual a menos o menor complementar de 2, 1. 2 mais 1 é 3, que é ímpar. Então, teremos menos o determinante de 2, 1, menos 1, menos 2, que é 3. Cofator do elemento 2, 2. Circula ele, exclui a linha e a coluna. Teremos cofator de 2, 2 é igual ao menor complementar de 2, 2. 2 mais 2 é 4, é par. Então, determinante de 3, 1, 6, menos 2, que é igual a menos 12. Cofator de 2, 3. Marca o elemento, exclui a linha e a coluna. Cofator de 2, 3 é igual a menos o menor complementar de 2, 3. 2 mais 3 é 5, que é ímpar. Menos determinante de 3, 2, 6, menos 1, que é igual a 15. Última linha. Cofator do elemento 3, 1. Exclui a linha e a coluna do elemento. Cofator de 3, 1 é igual ao menor complementar de 3, 1. 3 mais 1 é 4, que é par. Determinante de 2, 1, menos 7, 0, que é igual a 7. Cofator de 3, 2. Marca o elemento, exclui a linha e a coluna. Cofator de 3, 2 é igual a menos o menor complementar de 3, 2. 3 mais 2 é 5, que é ímpar. Então, é menos o determinante de 3, 1, 5, 0, que é igual a 5. O último elemento. Cofator de 3, 3. Marca o elemento, exclui a linha e a coluna. Então, cofator de 3, 3 é igual ao menor complementar de 3, 3, que é igual ao determinante de 3, 2, 5, menos 7, que é igual a menos 31. Depois de muito trabalho, já calculamos o cofator de todos os elementos da minha matriz A. Como essa matriz é inversível, e a sua inversa é dada por 1 sobre o determinante de A vezes a matriz adjunta de A, vamos montar a matriz adjunta. Lembrando que a matriz adjunta é a matriz transposta dos cofatores. A matriz dos cofatores de A vai ser 14, 10, 37, 3 menos 12, 15, 7, 5 menos 31. Tendo a matriz dos cofatores, facilmente nós montamos a matriz adjunta, que é simplesmente a matriz transposta da matriz dos cofatores. Lembrando que a inversa é 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta de A. Então, a inversa de A vai ser 1 sobre 99, né? Lembrando que o determinante da matriz A é 99, vezes a matriz adjunta de A, que é 14, 3, 7, 10 menos 12, 5, 37, 15 menos 31. Multiplicando agora cada elemento da matriz adjunta de A por 1 sobre 99, teremos que a matriz inversa é
14 sobre 99, 3 sobre 99, 7 sobre 99, 10 sobre 99, menos 12 sobre 99, 5 sobre 99, 37 sobre 99, 15 sobre 99 e menos 31 sobre 99. Ok? Essa é a matriz inversa da matriz A. Vamos a um outro exemplo. A matriz B igual a 2, menos 1, 3, 1, menos 2, 0, menos 3, 10 e 4. Será que essa matriz é inversível? Vamos aplicar a condição do determinante. Se o seu determinante for diferente de zero, ela é inversível. Essa matriz é uma matriz 3 por 3, então, novamente, aplicaremos a regra de Sarros. Determinante da matriz vai ser, repete as duas primeiras colunas e calcula o determinante. 2 vezes menos 2 vezes 4, menos 16. Menos 1 vezes 0 vezes menos 3, 0. 3 vezes 1 vezes 10, 30. 3 vezes menos 2 vezes menos 3, 18. 2 vezes 0 vezes 10, 0. Menos 1 vezes 1 vezes 4, menos 4. Fazendo as continhas, nós chegaremos em 14 menos 14, que é igual a 0. Ou seja, o determinante da minha matriz B é 0. Logo, esta matriz não é inversível. Toda matriz quadrada que tem determinante 0 não é inversível. Ok? Vamos a um outro exemplo. Vamos ver se a matriz C igual a menos 1, 0, 0, 3, 1, 0, 5, 7, 2 é inversível. Para isso, vamos calcular o seu determinante. Determinante dessa matriz é igual a menos 2. Por quê? Lembra lá das propriedades dos determinantes? Que se todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são nulos, o determinante da matriz vai ser simplesmente o produto dos elementos da diagonal principal. Nesse caso, todos os elementos acima da diagonal principal são nulos. Então, o determinante vai ser menos 1 vezes 2, que é menos 2. Logo, essa matriz é inversível. Então, vamos calcular a sua inversa. Mesma coisa, vamos calcular o cofator de cada elemento da matriz. Então, cofator do 1, 1. Circula o elemento, exclui a linha e a coluna. Cofator de 1, 1 é igual ao menor complementar de 1, 1. Já que 1 mais 1 é 2, que é par. Isso é igual a determinante de 1, 0, 7, 2, que é 2. Cofator de 1, 2. Circula o elemento, exclui a linha e a coluna e calcula o determinante. Cofator de 1, 2 é menos o menor complementar de 1, 2. Já que 1 mais 2 é 3, é ímpar. Então vai ser menos determinante de 3, 0, 5 menos 2, que é igual a menos 6. Cofator de 1, 3. Circula o elemento, exclui a linha e a coluna. Cofator de 1, 3 é igual ao menor complementar de 1, 3. Já que 1 mais 3 é 4, que é par. Então, determinante de 3, 1, 5, 7 é igual a 16. Cofator de 2, 1. Circula o elemento, exclui a linha e a coluna. Cofator de 2, 1 é igual a menos o menor complementar de 2, 1. Já que 2 mais 1 é 3, que é ímpar. Então, é menos determinante de 0, 0, 7, 2, que é igual a 0. Só lembrando esse último determinante, uma propriedade dos determinantes. Se todos os elementos de uma fila, quando eu falo em fila eu me refiro a linha ou coluna. Se todos os elementos de uma fila são nulos, o determinante automaticamente é nulo. Continuando. Cofator de 2, 2. Marca o elemento, exclui a linha e a coluna. Cofator de 2, 2 é igual ao menor complementar de 2, 2, já que 2 mais 2 é 4, que é par. Então, determinante de menos 1, 0, 5, 2, que é igual a menos 2. Cofator de 2, 3. Circula o elemento, exclui a linha e a coluna. Cofator de 2, 3 é igual a menos o menor complementar de 2, 3, já que 2 mais 3 é 5, que é ímpar. Então, é menos determinante de menos 1, 0, 5, 7, que é igual a 7. Cofator de 3, 1. Circula o elemento, exclui a linha e a coluna. Cofator de 3, 1 é igual ao menor complementar de 3, 1. 3 mais 1 é 4, que é par. Então, determinante de 0, 0, 1, 0, que é igual a 0. Cofator de 3, 2. Circula o elemento, exclui a linha e a coluna. Cofator de 3, 2 é igual a menos o menor complementar de 3, 2. 3 mais 2 é 5, é ímpar. Então, é menos determinante de menos 1, 0, 3, 0, que é igual a 0. E, por fim, cofator de 3, 3, circula o elemento, exclui a linha e a coluna. Cofator de 3, 3 é igual ao menor complementar de 3, 3. 3 mais 3 é 6, é par. Que é determinante de menos 1, 0, 3 e 1, que é igual ao menos 1.
Então, está calculado o cofator de cada elemento da minha matriz C. Agora, então, podemos montar a matriz dos cofatores de C. A matriz dos cofatores é 2 menos 6, 16, 0 menos 2, 7, 0, 0 e menos 1. Então, automaticamente, calculamos a matriz adjunta, porque a matriz adjunta é simplesmente a matriz transposta dos cofatores. Então, vamos calcular a inversa. A inversa é 1 sobre o determinante vezes a matriz adjunta. Então, a inversa de C, C na menos 1, é 1 sobre menos 2 vezes a matriz adjunta, que é 2, 0, 0, menos 6, menos 2, 0, 16, 7 e menos 1. E isso vai me dar menos 1, 0, 0, 3, 1, 0, menos 8, menos 7 meios e 1 meio. Então aí está a matriz inversa da matriz C. Cara, que complicado. Tá querendo dar um nó na minha cabeça? Pois é, então vamos lá para mais um exercício. Para que valores de K, a matriz A igual a 1, 0, menos 1, K1, 3, 1, K3 é inversível. Então, para que valores de K, aquela matriz A vai ser inversível? Qual é a condição que eu devo aplicar? Uma matriz é inversível quando o seu determinante for diferente de zero. Então, vamos calcular o determinante e forçar esse determinante a ser diferente de zero. Então, determinante de 1, 0, menos 1, K1, 3, 1, K3 deve ser diferente de zero. Como ela é uma matriz 3 por 3, vamos aplicar novamente a regra de Sarros. Primeiro, então, repetimos as duas primeiras colunas. 1, K1, 0, 1 e K. Montamos os dois parênteses, onde no primeiro eu vou colocar o produto dos elementos na direção da diagonal principal e no segundo o produto dos elementos na direção da diagonal secundária. Então, 1 vezes 1 vezes 3, 3. 0 vezes 3 vezes 1, 0. Menos 1 vezes K, menos K ao quadrado. Agora no segundo parênteses. Menos 1 vezes 1 vezes 1, menos 1. 1 vezes 3 vezes K, 3K. 0 vezes K vezes 3, 0. Isso aí deve ser diferente de 0. Nós teremos que resolver agora uma equação. 3 menos K ao quadrado mais 1 menos 3K é diferente de 0. Isso é menos K ao quadrado menos 3K mais 4 diferente de 0. Por comodidade, eu vou multiplicar toda a equação por menos 1, só para ter o fator em K ao quadrado positivo. Então, multiplicando por menos 1, nós teremos mais K ao quadrado mais 3K menos 4 diferente de 0. Nós temos ali uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau podemos resolver por Bhaskara ou por soma e produto. Achando as raízes, nós teremos que K é diferente de menos 4 e K é diferente de 1. Ou seja, para K diferente de menos 4 e K diferente de 1, o determinante dessa matriz não se anula, ele não é zero. Portanto, para K diferente de menos 4 e 1, essa matriz é inversível. Vamos a um outro exercício. Determine os valores de M para os quais a matriz A igual a M1, 2M não é inversível. Agora eu quero o contrário, eu quero que ela não seja inversível. Para que ela não seja inversível, é preciso o quê? Que o determinante seja igual a zero. Então vamos forçar essa condição. Determinante de A igual a zero. Então, determinante de M2, 1M, é igual a zero. Resolvendo esse determinante, que é o determinante de uma matriz de ordem 2, diagonal principal menos diagonal secundária. M ao quadrado menos 2 igual a zero. M ao quadrado igual a 2. Então, M é igual a mais ou menos raiz de 2. Ou seja, para M igual a mais ou menos raiz de 2, o determinante da matriz é igual a zero. Se o determinante é zero, a matriz não é inversível. Bom, pessoal, a minha dica de estudo é a seguinte. Naqueles primeiros exercícios que a gente fez, saibam bem como calcular a matriz inversa, calculando a matriz dos cofatores, a matriz adjunta. Mas, em termos de vestibular, os principais exercícios são esses do estilo desses dois últimos. Para saber quando que uma matriz é ou não inversível, saber identificar que ela é inversível quando o seu determinante é diferente de zero, e saber que ela não é inversível quando o seu determinante é igual a zero. E forçar essas condições na hora do cálculo do determinante, ok? Um bom estudo a todos e até a próxima!
Nesta aula estudamos os métodos para a obtenção da inversa. Vimos que apenas algumas matrizes quadradas admitem inversa. Quais são elas? Aquelas que têm determinante diferente de zero. E fizemos alguns exercícios. Vimos que para calcular a inversa de uma matriz de ordem n qualquer, a gente calculou primeiro a matriz adjunta de A, que era a matriz transposta da matriz dos cofatores. Para calcular a matriz dos cofatores, a gente precisou calcular o cofator de cada elemento da matriz. E por fim, a inversa da matriz A vai ser 1 sobre o determinante de A vezes a matriz adjunta de A. Bons estudos! Tudo bem, professor? Bom, a minha dica é a seguinte, faça alguns exercícios calculando a matriz inversa, calcular a matriz inversa de algumas matrizes, usando a matriz adjunta, a matriz dos cofatores, tudo, mas focalize a aula nos exercícios de vestibular, que seriam mais parecidos com esses últimos dois que eu mostrei ali. Exercícios que envolvem a condição para que uma matriz seja ou não inversível, né? E era isso. Uma boa aula e até a próxima.